A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditação de hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E é claro que aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o elo que nos une novamente a Deus. Depois da queda, a Bíblia fala desse amor, fala sobre como Deus, enviando Jesus, o plano perfeito para te resgatar, para me resgatar. A Bíblia é a ação de Deus ao homem pecador. E ela fala de Jesus que nos dirige, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. É a palavra de Deus. É um livro fascinante. Quando você lê pedindo a Deus, não abra a Bíblia de qualquer maneira, ore e comece assim: Senhor, se revela. Foi o teu Espírito que dirigiu homens. Traga revelação para a minha vida. Eu preciso entender o que está escrito. Não apenas com conhecimento, mas gerando em mim fé. Por ela ser esse livro tão fascinante, ela fala sobre o plano, sobre o projeto de Deus, ela fala justamente sobre este amor, o caráter de Deus ao nos buscar, a nos trazer de volta para Ele, apesar da queda. E quando você está lendo, claro, você vai ter história, você vai ter teologia, você vai ter um monte de ensinamentos, você vai ter inclusive poesia, orientações práticas para o teu dia a dia. Tudo isso maravilhosamente bem, juntando inclusive falar da fidelidade, do amor, da misericórdia, da paciência que Deus tem conosco. Então nós precisamos, neste versículo que foi lido essa manhã, e conhecereis a verdade vos libertará, nós precisamos saber como ser livres se nós não o conhecemos. Como nós vamos conhecer se nós não lemos? Então nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvindo, gerando em nós essa fé, esta fé terá o poder não apenas de nos fazer caminhar no dia a dia, cheio de graça, conseguindo conquistar, conseguindo avançar, mas ela também terá o poder de nos transformar. A gente ouve, a gente assimila, a gente pode ler, mas a gente tem que praticar, é o que diz a palavra de Deus. E assim eu e você somos transformados de glória em glória, de degrau em degrau. A palavra fala isso. Queridos, mais do que simplesmente uma religião, infinitamente mais do que uma religião, nós estamos falando de um relacionamento íntimo, pessoal, você e Deus, você e teu Pai. Muitas pessoas podem conhecer Deus, pode falar na existência de Deus, mas olham para Ele com medo, como se Ele tivesse pronto simplesmente para punir, para castigar, para observar os erros. Era assim que eu, pelo menos, pensava. Hoje a minha mente se abriu, eu não consigo ver Deus a não ser um Deus maravilhoso, amoroso, um Deus que está sempre ali ao meu lado. É assim que a palavra de Deus diz. Este relacionamento existe em todo e qualquer lugar, para toda e qualquer pessoa, mas nós precisamos querer, nós precisamos caminhar, nós precisamos estudar. Você não está só. Você, nesse tempo de pandemia, quantos e quantas notícias tristes, notícias de solidão, de medo, de angústia, o que fazer, pessoas sendo assim, se sentindo abandonadas. Você não está só. A palavra de Deus nos garante isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aí. Você pode falar com Ele, você pode falar alto, baixo, você pode simplesmente pensar, você pode falar orando, não importa, Ele está com você e você precisa crer exatamente isso. Aí aonde você está, nesse momento teu de meditação, solidão nunca mais, abandono, rejeição não faz mais parte. O homem pode ter feito isso com você, a família, pais, não importa, mas agora você tem que ter a mente transformada para que você saiba que Ele te ama e tem planos, projetos para você, e você, fazendo parte disso, vai experimentar cada vez mais a presença de Deus. Pandemia, não com Jesus. O sentimento de carência, o sentimento de solidão pode ir embora, mas você tem que crer que Ele está aí com você.
Você precisa crer que Ele está te vendo, ouvindo ao teu lado. É isso que a palavra diz. A Bíblia produz em nós uma mudança, ela produz em você uma mudança conforme você vai ouvindo e gerando em você fé. E ela pode inclusive mudar situações drásticas. Quando você ora a Deus, Ele tem solução, Ele tem respostas, Ele pode realmente te ajudar a modificar. Essas situações podem ser transformadas ou não, mas uma coisa é verdade: se elas não forem, a graça dele sobre a tua vida vai te fazer permanecer. É essa graça que vai fazer com que você experimente algo sobrenatural. Acorde hoje pensando: Senhor, se revela a mim, eu preciso ver o teu sobrenatural. É isso que nós estamos aqui manhã após manhã levando para você essa palavra, uma palavra de graça, uma palavra de sabedoria, uma palavra, não é motivacional, querida, é para aumentar a tua fé, é para dizer para você: teu Deus é bom, Ele existe, está contigo, Ele não abre mão da tua vida, não importa o que fizeram, não importa o que disseram, Ele não abre mão da tua vida. Mas nós precisamos crer, e crendo nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, e nesse processo nós vamos sendo transformados à imagem desse Deus, transformados e sendo transformadores de outras pessoas que também poderão chegar. Sabe, a palavra de Deus nos aperfeiçoa, a palavra de Deus gera em nós cada vez mais amor por este Deus. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que amor é este? Sendo nós ainda pecadores, foi Ele que nos atraiu. Você consegue entender isso? Na viração do dia, Deus falava com Adão e Eva. Quando houve a queda, Adão e Eva correram para camuflar o pecado. Eu e você fazemos isso. Foi Deus que foi atrás e perguntou: Adão, onde tu estás? E Deus continua fazendo isso com a tua vida. Você, onde você estiver, pecou, peça perdão. Peça perdão, a graça dele está sobre você. Vivemos um período de graça, então não há nada melhor do que você começar essa meditação pensando exatamente isso. Eu conheço a verdade, Jesus é verdade e Ele está me libertando. Vamos orar? Pai amado e querido, que palavra linda, Senhor. Que gostoso é pensar que o Senhor está conosco, que apesar de nós e apesar dos nossos atos, pensamentos, ações, o Senhor está conosco. Mas mais do que simplesmente estar com, muitas pessoas têm estado com pessoas e saem machucadas desse relacionamento. Mas mais do que estar com, o Senhor nos ama de tal maneira que faz com que a palavra entrando no nosso coração, ela não apenas gere fé, mas ela gere transformação. Pai amado, retira de nós o que não te agrada, retira da nossa vida aquilo que impede, Senhor, de ter mais e mais comunhão contigo. Retira de nós, Senhor, aquilo que faz com que o nosso relacionamento contigo seja formal, seja algo impessoal. Não, Senhor. Não, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra nosso coração, para que ao ler a gente compreenda, entenda, pratique e queira viver de uma maneira totalmente diferente. É isso que eu oro nessa manhã, pedindo a tua revelação, a presença do Senhor aí, aonde esta pessoa está nos assistindo. Não importa se é carro, se é casa, se é quarto, não importa. Se revela, papai, em nome de Jesus, e traga a tua paz sobre esta situação, que o Senhor também pode transformar, mas para que essa pessoa saiba, creia do teu amor, de quem tu és, da tua fidelidade. É isso que eu oro em nome de Jesus. Queridos, ore, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, estude, rumine, mastigue um único versículo por dia. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, diariamente eu fazia um cultinho com eles, um único versículo por dia. E hoje, quantas e quantas vezes eu estou pregando e o versículo vem inteiro na minha mente. Eu não sei aonde ele está, por que é, mas ele aparece exatamente na minha mente. Por quê? Um versículo por dia, somente um versículo por dia. Ore, medite e mastigue.
Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.